Nas bases eleitorais, os deputados contam com uma equipe responsável para atender a população e trabalhar por ele em sua região de origem. Para manter essa equipe, os parlamentares recebem uma verba específica que supre gastos com funcionários, material de expediente, assinatura de publicações da região e locação de móveis e equipamentos. Todo e qualquer bem material, como por exemplo mesas, cadeiras e computadores, devem ser alugados, pois quando o mandato do candidato for encerrado, não será possível devolver os bens. E isso gera mais gastos, pois ao invés de pagar uma única vez pelo material, é necessário despender valores mensalmente, a fim de cobrir custos de estrutura que na realidade parlamentar brasileira são necessários. São mais de 500 deputados espalhados no território nacional inteiro. Já pensou, todos eles comprando patrimônios ativos, né, da Câmara dos Deputados. É dinheiro público nessa história. O que precisa ter é um grande controle dessa alocação, que é isso que a gente faz, quer dizer, você pagar um preço justo da alocação, que ela saia mais barato. Por quê? Porque aquele bem não vai virar patrimônio, né? Ele é um serviço, na verdade. Então, os computadores são serviços, as impressoras são serviços, os móveis são serviços. Quando comparamos nossa realidade com países como a Suécia, onde os parlamentares não recebem muitas das regalias que são oferecidas aos brasileiros, notamos a diferença no sistema de governo. Os parlamentares suecos não recebem nenhum tipo de verba para exercer seu trabalho quando estão em suas regiões de origem e buscam como alternativa utilizar a sede do partido, bibliotecas públicas ou até suas próprias casas. Mas no Brasil funciona de maneira bem diferente. Aqui, se precisar alugar uma estante, comprar papel ou locar um imóvel, o governo federal disponibiliza a verba necessária para cobrir os gastos. O valor é variável de acordo com cada região e sua dimensão populacional. Em média, o valor é de R$ 38.800. De acordo com a diretora executiva da Transparência Brasil, Natália Paiva, nós gastamos muito mais com parlamentares do que países mais desenvolvidos do que o Brasil. O que o Brasil paga para manter o seu Congresso tem que ser considerado em relação à renda, né? Ao quanto de riqueza é gerado no país em um ano, né? Ou seja, o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Então, se a gente for comparar esse gasto relativo do Brasil com a manutenção do Congresso com outros países, a gente vê que o brasileiro é quem paga mais. Paga mais, inclusive, que os Estados Unidos, que, de uma maneira absoluta, gasta muito mais, porque, claro, é uma economia muito maior. Então, o brasileiro ele gasta o dobro que a Itália gasta, por exemplo. Ele gasta 10 vezes mais que a Espanha gasta, quase 10 vezes mais que o Reino Unido gasta, do que os Estados Unidos, são 6 vezes a mais, esse gasto relativo. Então, sim, a gente gasta muito mais que os outros países de uma maneira geral. O Brasil possui uma das maiores remunerações de parlamentares do mundo. No Reino Unido, os parlamentares britânicos recebem um salário base de 7,1 mil euros. Na Noruega, país com maior nível de desenvolvimento já conquistado na história, o salário mensal de um deputado é de 9 mil euros. E no Brasil, nossos parlamentares recebem aproximadamente 10 mil euros mensalmente. Esses valores apontam que não apenas as estruturas de apoio ao parlamento brasileiro são excessivamente onerosas, como também é desnecessário o montante que cada parlamentar consome diretamente. O deputado que administra todo a tua equipe, né? Então, os funcionários não são não é a Câmara que coordena isso. Então, ele tem uma cota, o que é a cota? É um valor, se eu não me engano, é perto de 30 mil reais, que ele tem para custear o gabinete dele em Brasília e na sua base, tá certo? Então, isso conta o quê? Esses 30 mil. Pagar aluguel, pagar os carros que ele usa aqui e usa lá, e quem optar por alugar carro ou quem optar por usar táxi, xerox, internet, telefone, celular, ou seja, essas despesas você tem uma cota, né? E, logicamente, cabe a cada parlamentar, dentro dessa cota, ser bastante razoável no uso, né? Esses recursos, para falar a verdade, eles nem dão para tudo que é. Por exemplo, a gente tem também um escritório político no Estado que é pago com esse benefício, tem o deslocamento, como eu já falei, tem a divulgação, qualquer material que a gente for fazer, a gente tem que fazer em grande escala. A opinião não é a mesma quando se trata de verbas e cotas. O deputado Bebeto, do PSB da Bahia, acredita que um parlamentar não precise de tanto dinheiro para desempenhar sua função. Penso que ela é desnecessária, o tamanho dela, para o exercício da representação parlamentar. Portanto, eu acho que deve haver um exame melhor sobre a condição
da concessão desses benefícios e estabelecê-los de acordo com a realidade brasileira e a realidade da vida da classe trabalhadora brasileira. Pode ser considerado injusto, então? Eu não sei se é injusto, mas penso que ele é mais do que o parlamentar deveria ter para exercitar plenamente o seu mandato. De acordo com o advogado especialista em direito eleitoral, Flávio Brito, os benefícios pagos como verba de gabinete são considerados justificáveis devido à necessidade de contratar profissionais qualificados para auxiliarem no trabalho de um parlamentar. Para o parlamentar executar dignamente o seu mandato em Brasília, ele vai precisar gastar com telefone, com celular, com uma equipe técnica que venha a trabalhar os projetos de decretos legislativos, projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, a fiscalização do poder executivo, a questão da previsão orçamentária e a fiscalização e o aumento das verbas para os demais poderes. Então, tudo isso demandaria de pessoas técnicas para amparar o trabalho que vai ser comandado por aquele parlamentar. A demanda de trabalho exige uma boa estrutura e profissionais qualificados. Porém, as diferenças ao comparar a média de custo por deputado com países europeus são grandes. Enquanto um parlamentar europeu custa em média 2,4 milhões de reais, o brasileiro custa aproximadamente 10 milhões de reais. Esses números comprovam um cenário político inapropriado quando comparado com países que estão muito à frente do Brasil no quesito desenvolvimento.